noite a todos, vamos começar. Todos bem-vindos. Primeira coisa, lembrar que essa aula está sendo dedicada Leilui Nishmat Yehuda Yitzhak Ben Chaim Lieber. Queria, como a gente trouxe hoje, explicamos a ideia no título da aula. A gente falou sobre Shalom, sobre a paz. Então a paz tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Acho que na verdade é a palavra talvez mais conhecida no mundo. Quando se fala Shalom, 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 é uma palavra que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo tem, pelo menos já ouviu falar dessa palavra em hebraico. Então tem muitos significados bonitos para essa palavra. Vamos hoje entrar em algumas ideias interessantes sobre a paz, o que significa, como a pessoa consegue ter uma paz completa, e vamos tentar desenvolver um pouco essa ideia. Eu trouxe esse título porque tem muitos assuntos que vale a pena reforçar no mês que nós estamos passando, que é o mês de Elul, como já falamos na última aula, já entramos no assunto do balanço espiritual que nós tivemos. Quem quiser acompanhar a nossa aula já está disponível nas nossas plataformas virtuais. Mas o ponto lá que a gente trouxe foi sobre o balanço espiritual. E uma das coisas que realmente vale a pena colocar na balança nesse mês de Elul que nós estamos entrando é a história da paz, do Shalom. Vamos entender isso um pouco melhor. Existia uma comunidade que as pessoas da comunidade estavam brigando muito. Um falava que na hora do Kaddish você deve ficar de pé. Outros falavam que na hora do Kaddish você deve sentar. E toda vez que tinha reza, todo Shabbat, eles brigavam. Chegava o Kaddish, quem estava sentado começava a brigar com quem estava de pé. Quem estava de pé brigava com quem estava sentado. E era uma briga, tem que levantar, tem que sentar, ninguém sabia o que fazer. Era um momento muito chato, muito difícil. E o Rabino não aguentava mais, toda semana as pessoas brigando, levanta, senta no Kaddish. Ele falou, sabe o que? Vamos resolver esse problema. Vamos visitar uma pessoa que rezava aqui na sinagoga anos atrás. Um senhor, já tinha quase 100 anos, ele sempre frequentou a sinagoga. Vamos perguntar para ele como era o costume naquela época. E assim a gente vai saber como fazer hoje em dia. Foram até o senhor, falaram, querido, na tua época, foram os dois lados da comunidade. De um lado as pessoas que achavam que tinha que levantar, do outro lado as pessoas que achavam que tinha que sentar. Na tua época, as pessoas levantavam ou sentavam? E aí um lado já falou, você sabe que a gente levantava no Kaddish, né? Esse era o costume na época. E o senhor olha para eles e fala, não. Então o outro lado fica feliz, está vendo? Na sua época as pessoas sentavam na hora do Kaddish. E o senhor fala, não. E os dois começam a brigar, tá vendo? Nem sentava, nem levantava, e começam a discutir para lá, discutir para cá. De repente o senhor para tudo e fala, assim, esse era o costume na minha época, vocês discutindo. E assim, de fato, nós vemos nessa história, em várias histórias do nosso povo, sempre a discussão acaba ganhando um espaço grande, infelizmente, no nosso povo. E isso é uma coisa que nós devemos parar para pensar hoje e refletir um pouco mais sobre isso. Na porção da nossa semana, logo no início, nós vemos um versículo, um passuk, que a princípio a gente passa por ele todo ano, lê, relê, mas não tem nada de especial. E eu queria trazer hoje para vocês uma ideia bonita, baseada nos ensinamentos do Arizal. Entendendo esse versículo, explicando esse versículo de uma maneira diferente. Nós lemos logo no início que Palei Mimcha Davar, quando as pessoas estão longe de saber qual é a verdade. Tem uma briga, ninguém sabe. Ben dam ledam, a Torá fala, entre o sangue e o sangue. Você não sabe se o sangue está kasher, se o sangue não está kasher. Todas as leis da Torá que tem a ver com o sangue. Ben din ledin, entre as leis, qualquer tipo de lei, ninguém sabe o que fazer. Ben nega la nega, entre manchas e manchas. Manchas são as manchas daquela impureza conhecida como tzaraat, que era uma doença naquela época. Alguns tentam explicar que é parecido com uma lepra, mas manchas que apareciam na casa, apareciam na pele, e assim a pessoa tinha que passar por um processo, como já tivemos aqui várias aulas explicando mais esse assunto. E a pessoa não sabe o que fazer. Diz a Torá
vekamta ve'alita, você vai levantar e vai subir até Jerusalém, até a Suprema Corte, até o lugar onde o tribunal, o Sanhedrin, 71 juízes vão estar prontos para julgar o caso e trazer um veredito final. Isso que a Torá está falando para a gente na nossa semana. Tem uma briga entre sangue, entre qualquer tipo de lei, entre uma mancha, tá kasher, não tá kasher, tá impuro, não tá impuro, ninguém sabe o que fazer. Vekamta ve'alita, suba, levante, vai até Jerusalém e leve o caso até a Suprema Corte, que a gente vai com certeza trazer um veredito. Eles vão resolver o problema. Vem o Arizal, conhecido como Rabbi Yitzhak Luria. Ele viveu mais ou menos nos anos 1500 e pouco, ele morou na cidade de Tzfat. Foi um grande sábio cabalista. Ele faleceu muito jovem. Tem opiniões, tem gente que fala que ele faleceu com 36 anos, outra opinião fala que foi com 38 anos. Ninguém sabe exatamente qual foi a data. Mas ele faleceu jovem. O ponto é que ele pega esse versículo e traz para a gente na nossa semana de uma maneira muito diferente. De uma forma que a gente não imaginava ler esse versículo dessa forma. Vamos ver como o Arizal fala. Ele conecta esse assunto com a época da destruição do templo. Quando o templo estava sendo destruído, o Arizal traz um midrash, um conto dos nossos sábios, uma passagem dos sábios, que fala para a gente que os anjos viraram para Deus e falaram: Mestre do universo, Ribono Shel Olam, você proibiu na sua Torá que as pessoas, que o sangue do animal ficasse descoberto. Quando pega um animal, uma galinha, a gente tem esse costume, quem costuma fazer caparot na véspera de Yom Kippur, pegar um galo, uma galinha e passar em cima da cabeça, depois a gente abate a galinha. Tem várias razões para esse costume, mas agora não é o momento. Mas depois de abater o animal, existe uma mitzvah de cobrir o sangue, pegar o pó e cobrir, para não ser um desrespeito pelo sangue que foi derramado. Então os anjos estão falando: Deus, você proibiu na sua Torá deixar o sangue descoberto. Agora nós estamos vendo aqui embaixo o templo sendo destruído. Quanto sangue está sendo jorrado? Quantas pessoas estão morrendo? Quantos judeus estão morrendo? E o sangue deles estão descobertos. Não tem ninguém para cobrir. Mestre do universo, continua os anjos falando: você proibiu na sua Torá matar o pai e o filho no mesmo dia. Isso em relação ao animal. Nós não podemos matar um animal, fazer um abate, de acordo com a lei de um pai e um filho, de dois animais que eles têm um parentesco familiar, não pode matar no mesmo dia. E os anjos falam: e você está aqui na hora da destruição do templo, Deus, matando pais e filhos no mesmo dia, na mesma hora. Mestre do universo, eles falam mais uma vez: você ordenou na sua Torá que quando tem um caso de uma mancha de lepra que a gente está traduzindo como tsarat, uma mancha de tsarat na casa, a casa está impura. Diz a lei judaica: você deve tirar todos os utensílios da casa, porque se você não tirar, todos eles vão se impurificar. E agora, nós estamos agora com o templo queimando, e todos os utensílios do templo estão queimando juntos. Você não deu tempo da gente tirar os utensílios para que eles não sejam impurificados. Isso é um midrash que nem todo mundo conhece, mas são palavras fortes que os anjos falaram para Deus. Realmente os anjos tentaram convencer a Deus: o que você está fazendo? Você está destruindo o templo, mas olha como você está tratando os judeus. Tudo que você proibiu na sua Torá, você está fazendo. Existe uma regra que todos os mandamentos que Deus faz, tudo que Ele pede para a gente fazer, Ele faz também. Então Ele faz tudo que nós fazemos. Deus coloca tefilin, Deus acende as velas de Shabbat, tudo. Todos os 613 mandamentos que tem na Torá, Deus também faz. Tem vários livros explicando como que Deus faz cada coisa, é interessante, mas também agora não é o momento. Mas Deus, os anjos estão falando: tudo isso que você fez, você está deixando teus filhos sofrerem dessa forma? O que Deus responde? Diz o Arizal, citando a passagem dos sábios. Diz Deus: o problema que nós tivemos aqui é que não tinha paz, não tinha shalom. Quando não tem shalom, quando não tem a paz, não tem nada. Não existe nada. Nada vai acontecer se não tem a paz. Os judeus estavam brigando, acabou a história. Não tem Torá, não tem nada. Isso também é uma resposta muito forte de Deus. Diz o Arizal para a gente entender. O nosso versículo da porção da nossa semana. Uma pessoa que vai estar tentando descobrir qual que é o veredito. E ele não sabe. Entre o sangue e outro sangue.
O Arizal fala entre o sangue e outro sangue, foi exatamente o que os anjos começaram a falar, o primeiro argumento deles. Que Deus não deixa o sangue descoberto, tem que cobrir o sangue. Então assim também o Arizal fala no nosso versículo da Parashá, falando sobre o sangue. Bendin ledin, entre um julgamento, qualquer lei que tem, que foi o que o Arizal está falando, vamos conectar isso com o caso de não matar um animal no mesmo dia do pai. Quer dizer, o que os anjos falaram, Deus, você está matando pais e filhos no mesmo dia. Ben nega la nega, a continuação do versículo, entre uma mancha e outra mancha. No caso dos utensílios, dos móveis do templo. Os anjos estão falando, você não deixou tirar todos os móveis, tirar todos os utensílios do templo para não impurificar. Então tem uma conexão aqui muito forte entre o versículo da porção da nossa semana de Shoftim com o assunto da destruição do templo e com tudo isso que nós estamos lendo agora. E logo as próximas palavras do versículo são Divrei rivot bisharecha. Você tem brigas no seu portão, nas suas cidades, e vocês não sabem o que fazer. Qual a solução que o versículo dá pra gente? Como a gente falou alguns minutos atrás, Vekamta ve'alita, e você deve se levantar e subir para Jerusalém, vai para Jerusalém e procure lá a solução. O que quer dizer ir para Jerusalém? Yerushalayim em hebraico vem das palavras também Yerushalem. Shalem também vem da palavra Shalom, sem a letra Vav, mas Shalem e Shalom tem uma conexão. Por um lado é a cidade completa, mas por outro lado é a cidade da paz. É a cidade, como o rei David fala nos Salmos, que é a cidade onde as pessoas se tornam unidas. As pessoas estão juntas. Essa é a vantagem de Jerusalém. Então suba para Jerusalém, diz o versículo, para você resolver as suas dívidas, as suas dúvidas, as suas brigas, os seus problemas comunitários e familiares. Vai para Jerusalém, que os juízes vão resolver os seus problemas. Essa conexão muito forte que o Arizal faz entre o versículo da porção com a destruição do templo. Eu queria mudar um pouco de assunto, mas, na verdade, seguindo a mesma linha de raciocínio, para descobrir uma outra etapa na paz. E depois eu vou deixar tudo isso mais claro, se Deus quiser. Algumas semanas atrás, na verdade, várias semanas atrás, quando Moshe Rabbeinu, Moisés ainda estava no Egito. Ele estava ainda com Faraó, com toda a história, ainda antes dele tirar os judeus do Egito. Antes dele se revelar como líder do povo judeu. Ele estava certo dia caminhando pelo Egito e ele encontra um judeu e um egípcio brigando. Muitos conhecem a história. Moisés olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo. Ele mata o egípcio. O egípcio se resolve, ninguém sabe. Dia seguinte a Torá fala, Moisés está caminhando. E ele encontra pela segunda vez 2 judeus brigando. Mais tarde, a Torá fala que eram Datan e Aviram, 2 judeus que eram os famosos delatores do nosso povo. Eles estavam brigando. Um está brigando com o outro, e Moshe Rabbeinu vai lá tentar fazer as pazes, e eles falam, Moisés, o que você está fazendo? Você sabe, e ontem a gente viu o que você fez. Será que você vai nos matar, assim como você matou aquele egípcio ontem? O que aconteceu depois disso? Moshe Rabbeinu fugiu do Egito. Esse foi o motivo que ele teve que sair do Egito. Porque depois disso, esse relato foi contado para Faraó, e Faraó ficou revoltado com Moisés, com toda a história, e começou a perseguição. Então Moisés conseguiu fugir do Egito naquela época, e ele acabou encontrando a esposa dele, se casou, e etc. E anos depois ele voltou para o Egito para poder salvar o povo judeu. Mas diz o segundo Rebbe da linhagem de Gur, conhecido como Sfat Emet, esse era o apelido dele. Interessante o que ele fala. Pensem a diferença dessas duas brigas. Na primeira parte, no primeiro dia, Moisés estava lidando com o egípcio e com o judeu. Traduzindo isso hoje em dia, muitos conhecem como o antissemitismo. Muitos vão contra nós, tentam nos acabar, tentam nos aniquilar e tentam ao máximo exterminar o nosso povo. E era isso que o egípcio estava fazendo. Quando Moisés vê a briga dos dois, ele olha de um lado, olha do outro, qual a solução dele? Vamos resolver isso. Vamos matar o egípcio, tudo se resolve. E assim realmente ele conseguiu se livrar. Na segunda vez, no segundo dia, ele encontra 2 judeus brigando. Diz o Rebbe de Gur, quando nós encontramos 2 judeus brigando, Moshe Rabbeinu tenta
o máximo separar os dois. Qual é o argumento deles? Será que você vai nos matar assim como você matou o outro ontem? Quer dizer, quando a gente está brigando, quando dois judeus estão brigando, quando a briga vem de dentro, quando vem de dois judeus que estão tentando um acabar com o outro, o que acontece? Moshe Rabbeinu teve que fugir do Egito. Ele não conseguiu resolver aquele problema. Para entender qual é a força da paz, qual é a força de pessoas que estão brigando. Quando a briga vem de fora, pode ser que a gente consiga resolver. Mas quando a briga vem de dentro, quando dois judeus estão brigando, Moshe teve que fugir do Egito, porque não tem solução. É um problema que é muito difícil de ser resolvido. Isso é uma passagem muito bonita, muito forte, para a gente poder entender a força da paz. Realmente a paz ela é tão forte que ela consegue salvar todos os momentos que nós estamos precisando. Muitas coisas são feitas pela paz, paz conjugal, paz familiar, até mesmo tem opiniões na lei judaica que um dos motivos que a pessoa pode mentir é se ele vai causar a paz, se ele não vai causar uma discussão. Como nós conhecemos o famoso irmão de Moisés, Arão, o que ele costumava fazer? Ele dava umas mentirinhas, mentiras que não eram realmente mentiras grandes, mas ele queria fazer a paz entre as pessoas, e para isso às vezes exigia dele um pouco de mentira. Uma mentira aqui, uma mentira lá, mas no final de contas qual era o resultado? Que os dois voltavam a se falar, os dois judeus voltavam a se dar bem. Então isso é uma coisa que a gente deve parar para pensar. E nossos sábios vão mais longe do que isso. Existia uma época do nosso povo que os judeus estavam fazendo idolatria. Eles estavam tão fortes na idolatria que eles esqueceram totalmente de Deus. Mas mesmo assim, dizem nossos sábios, deixem eles fazerem idolatria. Não no sentido de deixem eles fazerem idolatria, Deus nos livre, obviamente é proibido. O pior pecado que tem na Torá é a idolatria, como nós sabemos, a pessoa que nega a Deus está negando todo o judaísmo, está negando toda a existência de Deus no mundo. Então, mas o ponto de deixa ele, que nossos sábios estão falando, quer dizer, mesmo em momentos que os judeus estão fazendo idolatria, mas eles estão unidos, eles vão se dar melhor do que em momentos que eles estão juntos, que eles estão fazendo as mitzvot, mas eles estão brigados entre si. Momentos de idolatria unidos vale mais do que momentos que eles estão cumprindo as mitzvot e eles estão separados. E realmente tem a famosa história de épocas, na época do rei Davi, que as crianças, elas sabiam a Torá de cor, sabiam todas as leis. As crianças eu falo como se, os adultos obviamente sabiam, mas mais ainda as crianças. Pessoas começavam a aprender Torá, a estudar Torá e elas já sabiam tudo. Já sabiam toda a Torá de cor, já sabiam todos os detalhes da Torá. E mesmo assim, quando eles iam guerrear, eles perdiam a guerra. Outras gerações, quando a gente via o povo judeu unidos, mas em relação à Torá eles não estavam dos melhores. Eles não sabiam estudar tão bem. Eles faziam idolatria, ou eles não conseguiam cumprir o que Deus pedia para eles, mas porque eles estavam unidos, eles venciam as guerras. A Torá está aqui ensinando uma grande lição, e realmente isso é uma coisa muito importante para a gente. Uma comunidade que tem brigas, uma sinagoga que tem brigas, uma família que tem brigas, tudo isso, o final não é bom. O final o resultado vai ser ruim, o resultado vai ser, infelizmente, muito negativo. E só vai ter destruição e desgraça. Claro que cada caso é um caso, e tem casos que realmente, às vezes, a melhor opção não é que é brigar, mas às vezes é se afastar. Tem casos que a gente não sabe exatamente o que fazer e tem que perguntar para pessoas mais especializadas no assunto. Mas o ponto que eu estou reforçando hoje é o poder e a pessoa saber o valor da paz. A paz, o shalom, é uma coisa que realmente não tem limite, não tem como medir o valor da paz. Não tem como medir dois judeus que voltam a se falar, que voltam a se conectar, que voltam a ter uma paz entre eles. Uma coisa que a gente viu na semana passada, quando nós nos afligimos, na verdade eu falo mal de alguém, quando eu faço mal para mim, me dói. Quando eu me machuco, me dói. Quando eu falo mal de um judeu, quando eu faço mal a um judeu, quando eu faço alguma coisa negativa com uma outra pessoa, na verdade, como nós somos todos irmãos, eu estou na verdade me machucando. Isso é muito importante saber. As pessoas acham que aquele merece uma palavra mal, eu posso falar mal dele porque
ninguém conhece ele de novo, ninguém conhece ele tão bem, e ele merece porque ele tem aquilo e isso. E listas não faltam para a gente poder falar mal de pessoas. Mas o ponto que a Torá está nos ensinando na nossa semana, que o Arizal está trazendo, e toda essa ideia, é saber que quando eu estou falando mal de alguém, eu estou falando mal de mim mesmo. Quando eu estou machucando alguém, eu estou me machucando. E isso é uma coisa muito importante. O poder da paz, essa ideia tão forte, que a gente tem que ter essa união, é uma coisa que não tem como medir. Nós vamos entrar no próximo ano judaico, num ano conhecido como Hakel. Hakel é um ano da união, literalmente falando. O que acontecia nesse ano? A gente está agora há 20 e poucos dias de Rosh Hashanah, e logo em Sukkot, daqui um mês mais ou menos, nós vamos ter um feriado que o rei, na época do templo, reunia todos os judeus, homens, mulheres, crianças, todo mundo, falava palavras de Torá, e o principal ponto dessa reunião era a união. Mostrar que todos os judeus estão unidos, todo mundo, não interessa se ele é dessa linha, daquela linha, todo mundo está na mesma. E o rei passava palavras de temor para a comunidade, para todo o povo, todo mundo estava no templo, todo mundo ouvia, e isso despertava eles para mais 7 anos. Depois de 7 anos eles voltavam para o templo, e a cada 7 anos acontecia essa cerimônia de Hakel. O Rebbe de Lubavitch foi um pouco mais longe com essa ideia. Ele falou essa ideia, esse ano de Hakel, não é só um ano que acontecia na época do templo, que muito em breve nós possamos ter o templo e comemorar dessa forma, mas mesmo assim hoje em dia, que nós não temos o templo, ainda assim é uma ideia muito válida. A gente tem que saber que cada um de nós é um rei, e o rei ele tem uma obrigação de reunir pessoas, reunir o povo nesse ano, e não só em Sukkot, reunir o povo durante o ano todo. E a reunião que nós fazemos, cada vez que a gente reúne uma pessoa e fala uma palavra de Torá, isso é uma coisa que vale muito. Isso é uma coisa que você está trazendo palavras que vão dar um valor, vão dar uma força para essa pessoa trazer outra pessoa, para outra pessoa trazer mais uma, e mais uma, mais uma. E assim o povo vai estar sempre unido. Então é interessante essa campanha que o Rebbe fez, dessa campanha de Hakel, do ano de Hakel, que mesmo quando, por exemplo, você está numa reunião de trabalho, e você está entre outras pessoas da comunidade, vale a pena parar um minuto da reunião, vamos não só falar de trabalho, vamos falar um pouco de Torá. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependendo do público. E assim você está enfatizando o ano, você está mostrando o poder desse ano. E de novo, o que eu quero trazer para vocês é o assunto da paz. O primeiro templo foi destruído por causa, um dos motivos foi a idolatria, como a gente falou. O templo foi destruído, os judeus foram para o exílio. Depois de anos eles voltam, constroem o segundo templo, que foi destruído por causa do ódio gratuito. O primeiro templo teve um conserto. A idolatria tem tchuvá, tem arrependimento. Tanto é que Deus deu a chance, constrói o segundo templo. E eu vou dar uma brachá para vocês. Mas quando o segundo templo foi destruído, e foi por causa do ódio gratuito, a gente está sofrendo aqui quase 2000 anos nesse exílio, porque a gente não tem a paz completa. Para entender quão forte é esse problema do ódio, de não ter paz, da gente brigar, é uma coisa muito forte, as pessoas não se dão conta disso. A gente vive julgando pessoas, a gente vive falando mal de outros, vive um comentário, ouve aqui, ouve lá e fala daquele, fala desse. Às vezes é um momento para refletir um pouco nesse mês de Elul, colocar em prática essas palavras de medir um pouco mais o momento da paz. O famoso Hafetz Haim, conhecido, ele foi um sábio, um mestre, um líder de comunidade. Foi uma pessoa que realmente, Rabbi Israel Meir Cohen, Rabbi Israel Meir Kogen, ele foi uma pessoa que se dedicou muito para unir todo mundo. E uma vez ele conta uma história, para entender a que ponto os judeus chegaram na comunidade dele, de pessoas que estavam brigando, como qualquer lugar, os judeus estavam discutindo, estavam brigando, e infelizmente ele não sabia mais o que fazer. Ele virou pro pai e falou: faz as pazes. Para o pai, eu digo para um dos dois da comunidade: faz as pazes com o teu amigo, você vai se dar bem. E o pai não queria ouvir, ou a pessoa não queria ouvir. Por que eu falo que ele é pai? Porque nessa história, o filho dessa pessoa começou a ficar doente, por causa da briga do pai. E anos vão se passando, e a briga continua, e o filho vai ficando mais doente. Chegou um momento que o filho estava nas últimas. E o Hafetz Haim fala para ele: pai, por favor, faz as pazes, teu filho está ficando doente por causa disso.
e aquela pessoa falou palavras tão duras, que isso em épocas ainda antigas, para a gente entender ainda mais hoje em dia, para a gente entender qual é o valor disso, o que a gente está perdendo. O pai falou, às vezes eu prefiro que meu filho fique doente do que eu fazer as pazes com uma pessoa que não merece. Isso é uma coisa muito difícil de se ouvir, é uma coisa muito difícil de se falar, mas infelizmente a gente acaba deixando passar esses momentos em níveis talvez mais simples, em momentos que às vezes nós não percebemos o que a gente está fazendo, mas é muito importante frisar e colocar isso na nossa balança do mês de Elul. Antes de Rosh Hashanah, pensar como que eu posso ser melhor em relação a esse nível de paz. Existe uma passagem bonita que é trazida no Talmud, da pessoa que vê 3 elementos no sonho, dizem que ele vai ter uma paz completa. Quais são os 3 elementos? Se ele vê um rio, se ele vê uma panela, ou se ele vê um pássaro. Se a pessoa sonhar com essas 3 coisas, ele vai ter uma paz completa. E tem várias explicações, quer dizer, a pessoa que vê essas 3 coisas. Mas uma explicação bonita é comentando a ideia da pessoa que sonha com o rio. O rio, ele conecta cidades, ele conecta locais. Isso é um primeiro nível de paz. Quando a gente se conecta com uma outra pessoa, eu estou bem do meu lado, você está bem no seu time, estamos bem, a gente se dá bem dessa forma, ninguém precisa brigar com o outro. Esse é um nível bem simples de como ter a paz. O segundo sonho, o segundo nível de paz é o caso da panela. A panela, ela tem uma vantagem, porque se você colocasse a comida direto no fogo, ela queimaria. Se você colocasse a água na panela, se você colocasse água na comida, a comida ia ficar encharcada, não ia ter comida. Então a panela, ela consegue ter esses 2 lados. Ela mantém a comida, ela prepara a comida, e ela ao mesmo tempo não deixa queimar, não deixa molhar. Ela deixa molhar, mas ela deixa depois pronto. Então a panela, ela representa um nível de paz muito maior, que quando 2 pessoas elas fazem uma sociedade, elas estão realmente unidas de tal forma que elas querem construir juntas, elas querem crescer juntas. Isso é um nível mais elevado de paz. Não só cada um no seu lado, mas agora a gente está juntos. E o terceiro nível de paz, dizem nossos sábios, é quando a pessoa vê no sonho um pássaro. Um pássaro, ele vive na terra e vive no céu. Ele está em todos os lugares. Ele sabe estar embaixo, ele sabe estar em cima. Representando uma paz muito mais elevada, que é quando 2 pessoas se tornam uma só. Isso se fala muito sobre casamentos, o poder do casamento, mas eu quero trazer hoje no sentido de nós como comunidade, da gente como amigos, de todo o povo judeu, de todo mundo que está vivenciando tudo que está passando no mundo, da gente saber o poder de a gente virar sempre um só. Não só construir ideias juntas, mas realmente saber, como você pega um lugar, você pega um país, tem vários estados, mas todos fazem parte do mesmo país, quer dizer, então todos, vamos dizer, unidos pela mesma causa. Então a gente tem que saber que o que dói em um tem que doer em mim. O que me faz feliz tem que fazer outro feliz. Essa é a verdadeira união, esse é o verdadeiro nível de shalom, de paz que a gente fala. Um judeu cumprimenta o outro, shalom aleichem, shalom. Todo mundo fala shalom, shalom. E realmente às vezes a gente percebe, a gente deixa passar o valor imensurável dessa palavra, que representa paz, representa oi, representa um nível de tranquilidade, prosperidade, saúde, muita coisa representa o shalom. E realmente porque é uma palavra que tem um poder imenso que a gente deve parar para pensar. É uma coisa que não deve se deixar passar. Toda vez que a gente fala shalom na reza da Amidah, toda vez que a gente fala shalom durante a reza, realmente vale a pena sempre pensar em tudo isso, tudo que nós estamos falando hoje, tudo que a gente está vivenciando hoje e colocar na balança. E essa é a explicação que o Arizal fala para a gente no versículo da nossa semana. Quando vocês estão brigando entre um sangue e outro sangue, entre uma lei e outra lei, entre uma mancha e outra mancha, e vocês não sabem o que fazer porque está tendo uma briga. Diz o Arizal vekamta ve'alita. A Torá falou, você vai se levantar e você vai subir para Jerusalém. Quer dizer, se levantar e subir? Ele explica. O motivo das nossas brigas, na maioria das vezes, é por causa do nosso ego, por causa da nossa arrogância. Porque a gente quer ganhar, porque eu quero me tornar melhor, eu quero ser melhor, eu quero me dar melhor. Tudo porque eu penso no eu e não penso em nós, não pensamos em uma comunidade, não pensamos em um povo, em irmãos, em família. Então, isso é um versículo da Parashá que traz para a gente uma ideia brilhante, uma ideia fantástica da paz para a gente parar para pensar e colocar isso em prática na balança do mês de Elul. Vamos subir para Jerusalém, quer dizer, vamos subir, vamos além do nosso ego, vamos quebrar o nosso ego. Por isso que ele fala, você vai se levantar e vai subir.
Se levantar quer dizer entender o motivo da briga e depois você vai subir acima da briga, acima da arrogância, acima do teu ego, e aí você vai para Jerusalém, para a cidade onde a gente vai se unir, a cidade que a gente vai realmente aproveitar e fazer as pazes com todos, se Deus quiser.